Vamos falar sobre marketing. O marketing ele surge há muitos anos e você tem ali Chiavenato, Kotler, né, Philip Kotler, tem grandes profissionais que fizeram, né, o início do marketing. E se a gente for olhar isso, talvez, sei lá, a gente já esteja aproximando aí dos 100 anos ou mais de conteúdos, de conhecimentos, talvez não com essa nomenclatura, né? Hoje você tem aí escolas, cursos, formações e por aí vai. O marketing ele começou com os chamados 4Ps do marketing, que era a base. Eu estou te falando aqui não uma pessoa que é um especialista em marketing, mas, né, um curioso, né, um amigo, vamos dizer assim, do marketing e do que ele produz, né? Mas acredito que realmente o que vale é a qualidade e a especialização do profissional. Mas aqui para te dar uma noção, né, um pouco sobre essa história. Então, marketing, né, o famoso 4Ps do marketing, era praça, produto, preço, propaganda. E ele começou muito voltado exatamente para os produtos, né? A gente tinha uma época em que o que vendia eram produtos, era aquela venda direta, era aquela venda direta, era aquela venda do varejo, era aquela coisa do consumismo, né, do produto, enfim. Então o marketing se preocupava em fortalecer esses 4 componentes. Então, primeiro, né, valorizar o produto, a sua, né, parte técnica, né, a questão da usabilidade, né, volume, né, a gente tem muito aí nessa primeira revolução industrial, onde você tem ali, né, indústria de manufatura, né, indústria de produção em série, então você tinha grandes estoques, então você precisava girar esses estoques muito rápido, né, fazer essa questão toda. A praça, né, que eu chamei primeiro, ela era aquela questão, para onde você vai vender, não se tinha essa ideia assim de perfil de cliente, dessa coisa, então era aquela mesma coisa assim, por exemplo, o Henry Ford, né, tem uma frase dele, né, você pode querer o carro da cor que você quiser, desde que seja preto, então era isso. Então assim, você não tinha muita escolha, você tinha aqueles produtos que eram lançados e vinham dentro dessa questão da demanda de massa. Então, refrigeradores eram brancos, a maioria branco, né? Aliás, eletrodomésticos eram brancos, ponto. Você queria uma geladeira, maior, menor, branca, né? Então a praça ela vem muito para assim, qual é a região de abrangência que você quer ter, qual é o tamanho do mercado que você quer atender, essa coisa toda. O preço, que era, né, definido de acordo com, em algum tempo, o cliente não tinha esse poder de barganha tão grande, então o preço era definido pelas lojas, né, pelos fabricantes, pela loja, enfim, pelos ofertantes. E o que fazia essa questão da variação do preço era a chamada, né, lei da oferta e procura, que é da economia. Então, quanto maior a procura, maior o preço, quanto menor a procura, menor o preço. Então, você tinha, por exemplo, como que a gente acontece, até hoje você tem, né? Então, quando você tem excesso da safra, que é a sazonalidade, normalmente aquele produto está mais barato. Quando ele sai daquele período de safra, quando ele entra entre safra, o preço aumenta. O gado, se tem ali um problema de chuvas, de não sei o que diminui, tal, aumenta a procura, a oferta dele às vezes não consegue atender aquela demanda, o preço sobe, subiu, carro, e assim sucessivamente. A promoção era feita muito em cima disso, né? Então, assim, a promoção era para valorizar os benefícios, para valorizar as características, para valorizar ele em relação aos seus concorrentes, a velha guerra da Coca-Cola com a Pepsi, né? Do McDonald's com o Burger King e por aí vai. Então, aquela briga ali. Então, os produtos são muito semelhantes, né? Eles trabalham no mesmo nicho, trabalham na mesma praça. Hoje você vê, por exemplo, grandes redes de farmácia que trabalham exatamente o que? Essa questão do volume da promoção. Você leva 3, leva 3 e paga 2, que também supermercados, né, redes de supermercados tem. Até hoje você vê empresas que infelizmente ainda estão presas aos 4Ps do marketing. Existem autores, existem, né, aí profissionais que já levaram isso até para 8Ps e por aí vai. Bom, passado isso, o marketing foi evoluindo
E ele saiu do produto, né, dessa questão da marca, e começou a ir para a questão do cliente, do consumidor. Quando o consumidor começa a ter maior poder de barganha, quando ele começa a ter maior possibilidade de escolha, né, as barreiras de entrada de novos concorrentes, novos negócios foram cada vez se diminuindo mais, até não tem, hoje em dia, eu falo muito isso, que já não existem barreiras de entrada, porque você pode presencial e virtual, né, o híbrido e por aí vai. Então, assim, mais para a questão do cliente. Depois, aí o marketing vem muito, né, com essa questão de valorizar as pessoas, aqueles produtos inseridos na qualidade de vida. Então, como você vai transformar? Então, o carro passa a ser um carro para a família, um carro para você que quer ter, né, que está ascendendo na sua profissão, está, né, se tornando um gestor, um líder, um dono de negócio, um empreendedor e para aí tá, vai. Então, o marketing começou a entender que assim, essas razões sociais, elas as expectativas individuais, né, e sociais, elas demandam a relação. Daí o marketing começou a ir para o relacionamento, né, que é a questão né, de você ver muito isso ligado a criar uma marca que ela se torne parte da família, parte da pessoa, que tenha essa conexão, né, que esteja inserida em responsabilidades, né, com essa preocupação de levar cada vez mais para, né, as pessoas. Aí começaram a existir essas questões de suporte, atendimento ao cliente, vinculado aos produtos e serviços. E hoje a gente tem o que a gente chama do marketing de qualidade de vida, né? O marketing que está preocupado, onde as pessoas estão muito preocupadas. Hoje se discute a questão, por exemplo, socioambiental, se discute as questões populacionais, se discute muito a questão da reciclagem, né, do impacto que isso gera no meio ambiente, né, ser empresas responsáveis. Então, hoje começou a fazer isso. E até então, a gente não tinha tantas especializações que a gente tem hoje, como tráfego pago, marketing digital, marketing de atração. Então, as estratégias eram, né, uma estratégia que permeou muito o marketing, era chamada estratégia de guerrilha, ou seja, você realmente massificar ali, né, o cliente e tal. Então, hoje você já vê, e hoje, né, você começou a ver uma pulverização. Então, antigamente você tinha escolas, por exemplo, de idioma. Hoje você tem professores que oferecem isso na internet. Você tem escola que é 100% virtual, que ela está nos Estados Unidos e atua no mundo inteiro. Então, ou seja, essas mudanças fizeram com que o marketing começasse a entender essa questão do digital, da tecnologia. A inovação começou a chegar com muita força. Então, hoje é um desafio muito maior para você que tem um negócio. Como que você trabalha isso? Entendendo que o marketing não é aquele que vai... E o marketing tinha uma época que ele era muito visto como uma coisa que enganava as pessoas. Era utilizado no sentido de iludir as pessoas, a induzir as pessoas a fazerem algo. Hoje não, hoje já vem com uma questão de responsabilidade em cima daquilo que você projeta para o que você quer, para a sua vida, para a qualidade de vida que você quer. Então o marketing ele se tornou cada vez mais especializado. O profissional de marketing hoje ele é cada vez mais especializado, cada vez mais nichado. Tem profissionais de marketing que são ligados somente à criação de conteúdo, outros são, né, aos chamados copyrights. Você tem o que né, especialista em gestão de tráfego, o que é especialista em criação de campanha, em gestão dessas ferramentas, né, chamadas ADS, das redes sociais, né, dos buscadores de conteúdo, né, e entender isso, entender quais são as conexões mentais que fazem com que um produto desperte, um serviço desperte. Todo esse processo veio especializando. E isso é muito fundamental quando a gente fala em vendas, porque é a sua ferramenta de mais geração de novos contatos, o que a gente chama de lead ou chama de prospect. Então, ou seja, para que eu consiga posicionar mais e com mais força o meu cliente, atrair esse cliente ideal, que agora a gente já trata como persona, ou também que é uma que eu gosto mais, que é o perfil ideal de cliente, então que é um pouco menos complexo do que a persona, mas se preocupa muito mais com a efetividade da relação ali de troca, né, entre o que você está ofertando e aquilo que ele está buscando. Então hoje a gente trabalha muito em função do quê? Da resolução de um problema e não simplesmente da venda de um produto ou um serviço. Ok? É o que a gente vai ver daqui para frente no curso, né, de boas práticas de venda e outros conteúdos que eu tenho, essa questão do marketing inserido nisso e como que ele agrega para você em termos de estratégia. Ok?
Um abraço, muito obrigado.